Pessoal, o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, trouxe agora detalhadamente, né, as denúncias que fez contra o governo Lula. Isso foi numa entrevista na CNN. No caso que envolve aí os precatórios. Mas vou explicar por que ele está tão empenhado nisso tudo. Mas primeiro, tem informações sobre uma suposta entrevista. Entrevista não. Uma suposta conversa que ele teve com um interlocutor que passou isso para a Veja, né? Que teria inocentado Bolsonaro de qualquer ato de um possível golpe na delação, naquela delação dele que está lá na Polícia Federal. Vou mostrar também que a esquerda deu uma resposta ao ato na Paulista do dia 25 de fevereiro, como tinha prometido, né? O presidente da República, alguns indivíduos aí da esquerda, né? Falou que ia dar uma resposta e realmente fez ali uma manifestação e a gente vai mostrar. Porém, não deixe de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo em seus grupos de bate-papos, contatos, enfim. Essas notícias precisam reverberar e só podemos contar com você, porque a grande mídia não está interessada em divulgar essas notícias. Então, vamos lá. Rapaz, vamos lá. Pois é, depois da manifestação convocada aí por Jair Bolsonaro para a Paulista, chegando a quase 1 milhão de pessoas, esteve ali na Paulista ali, várias pessoas ali, dentre elas ali o pastor Malafaia, né? Teve lá o Tarcísio e outros políticos. Estiveram lá na Paulista e a multidão de pessoas estiveram lá também. E a esquerda ficou chocada com a imagem, prometeu dar resposta. Porque a mídia também cobrou da esquerda. E aí? Vamos dar resposta? Vamos deixar o Jair Bolsonaro mostrar que ele ainda tem força e tem mais eleitores que a esquerda? Do que o Lula? E foi o que eles fizeram no último dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres. E para não deixar dúvida, eu vou mostrar aqui imagens, né? Vou mostrar imagens aqui. Vamos aqui na primeira imagem que a gente vai mostrar. Vamos lá. Olha aí, essa imagem aí, que foi a manifestação da esquerda na Paulista, ali em frente ao MASP, não sei bem, né? Mas é onde tem todas as manifestações, é concentrada ali, o ponto central fica ali naquele prédio, né? Da Fiesp, acho que é o prédio da Fiesp ali. Então a gente dá para perceber aqui, ó, o bolinho aqui não chegou nem ocupar todas as faixas da Avenida Paulista. Aí, deu a resposta realmente, é claro. A gente sabe como é que é. Não foi bem aquilo que a esquerda toda, que a mídia queria que fosse dado a resposta, né? Mas deu a resposta e é essa. E a gente já sabia o que ia dar. E aí a gente vê uma outra imagem que é da Avenida Paulista, também naquele dia 25, né, com os manifestantes, com as pessoas que foram ali dar o apoio naquela chamada ali do Jair Bolsonaro e ali chegando a ocupar
acho que 8 quarteirões da Avenida Paulista, num total de quase 1 milhão de pessoas por baixo. Porque pelos lados ali, pelo que foi falado, ainda havia pessoas também concentradas nas ruas adjacentes ali da Avenida Paulista. Então não era somente essa multidão ali nesses quarteirões da Avenida Paulista, não. Tinha naquelas vias que dava acesso Paulista ali, então era uma multidão incrível e difícil de calcular, né? Difícil de calcular. E aí, olhando aqui, a gente viu que Bolsonaro ele foi pedir justiça para os patriotas que foram presos injustamente ali naquele fatídico dia 8 de janeiro, né? Enquanto a esquerda foi em apoio aos terroristas, né, da faixa de Gaza, como vê aí, eles colocam até que é apoio à Palestina, etc. Mas a gente sabe quem é que eles estão apoiando. Eles querem encerrar com aquela incursão ali do exército de Israel para capturar os terroristas, e aí coloca, é claro, na frente coloca ali que é para salvar as pessoas, as criancinhas da Palestina, né? Então, e além disso, a esquerda apoia a legalização do aborto, como está aí, né? Apoia a legalização do uso e porte daquela erva do capeta, né? Então, tudo isso a esquerda apoia. O que nos gera aí certa revolta é a gente saber que pessoas que se dizem cristãs, né, que também apoia essa aberração. Na verdade, é uma aberração apoiar tudo isso aí. Pessoas assim, que você tem todo o carinho, que está ali ao seu entorno, né? Pessoas da família, né? Mas que se você aponta um tipo de coisa como essas aí, é bem capaz que ela vai virar suas inimigas. Vai falar que é mentira, que você está querendo inventar, que o mal é o Bolsonaro. A diferença é muito clara, aquilo que está para o bem e aquilo que está para o mal. E foi nessa mesma manifestação da esquerda que o bicho pegou. Houve ali um início de pancadaria entre as extremas, né? As extremas. A gente não sabe falar qual que é extrema. Para mim é tudo extrema esquerda, né? E aí depois os extremistas é que somos nós, os conservadores. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aí, 30 segundos, para ver como é que foi. Aqui não. Ah, tá aqui, ó. É isso aí. A esquerda, ela denomina as pessoas ou grupos que estão debatendo com ela ou estão contra ela, tudo de fascista. Até mesmo a própria esquerda, porque ali só tinha pessoas de esquerda, né? Então ali tinha o PSOL, PT, tinha ali PCO e mais um aí, eu me esqueci qual o outro. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco, agora, né?
do Rui Pimenta, ele falando sobre o que aconteceu ali. Então foi vermelhinhos contra vermelhinhos. Ali não havia ali ninguém da direita. Ninguém da direita. E eles estão lá, fascista, fascista. Tudo para eles é fascista. Então, a gente viu a briga entre eles aí. E eu não sei bem por que saiu essa briga, mas é aquilo que eu disse. Os extremistas é o pessoal da direita. E nos seus atos de manifestações, vão ali orar, né, pedir a Deus, né, pedir liberdade. É isso. Então, eu vou passar aqui o Rui Pimenta, o que ele falou sobre essa manifestação aí. Aparentemente, quem comandou a operação aí foi o PCdoB. E aí nós temos as organizações menores, né, do tipo PSTU, grupos do PSOL, UP, que foi muito ativa em toda essa situação, né? Os militantes da UP aplaudiram no momento que a polícia foi lá e começou a agredir os militantes do PCO e confiscar nossa faixa e prender pessoas. Aplaudiram a polícia. Né? Esse acontecimento aqui, né? Bom, primeiramente queria manifestar aqui a posição da direção do PCO sobre o assunto. Nós não vamos deixar que essa situação passe em brancas nuvens. Né? Houve agressão contra companheiras nossas. Nós vamos identificar quem é que fez essa agressão e nós vamos exigir das suas organizações que tomem as medidas cabíveis. Se eles não fizerem nada, nós vamos tomar as medidas cabíveis que a gente achar necessário. Nós vamos mandar uma nota para todas as organizações, porque isso daqui, se eles não se preocupam que o pessoal está sendo censurado, eles devem se preocupar porque isso aqui vai terminar numa pancadaria generalizada, que eles estão tentando provocar. Tá? Então, eu acho que pessoas responsáveis deveriam conter, né? Conter essas organizaçõezinhas de brinquedo, tipo o P, tá? Que é uma sucursal do PSOL. Acho que o pessoal do Boulos aí deveria controlar os garotos. Tá? Não deveria mandar eles para cima do PCO, que é uma coisa que pode se tornar num evento aí de maior gravidade, que nós queremos evitar. Acho que outras organizações do estilo PCB, o racha do PCB, não sei quantos PCB que tem aí, que é tudo partido de faz de conta, eles deveriam se abster de fazer essas coisas. O PSTU, os grupelhos que tem dentro do PSOL aí, tá? Nós vamos mandar nota para todos os partidos, alertando para que a coisa está escalando de uma maneira que pode se tornar extremamente negativa. Tá? Bom. Eu acho que um quer eliminar o outro, né? Bem nessa medida aí. Então eles estão se enfrentando ali para ver quem é que vai resistir, quem é que vai sobreviver a essa briga entre os vermelhinhos aí. E o Cid disse a Veja não. Foi um interlocutor que disse para a Veja que o Cid não teria traído o Bolsonaro e que nunca disse que o presidente teria tramado um golpe. Segundo ele, o que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral. O que não se comprovou, nada foi feito. A gente sabe disso, nada foi feito. Não houve qualquer ação ali, qualquer tentativa ali de Bolsonaro fazer qualquer coisa, até o que eles dizem que é golpe, né, de fazer um decreto de estado de sítio, não houve isso. E olha, essa versão parece ser a mais próxima da verdade, porque todos nós estávamos engajados na busca de uma solução, porque principalmente quando pipocavam denúncias de fraudes e outras informações correlatas, era todo mundo preocupado. E aí as informações, elas circulavam, elas
chegavam muito rápido às pessoas. A gente viu uma série de documentos, supostamente, que seria decreto X ou Y para resolver o problema, e nada era verdade. Muitos utilizaram, certamente, até para criar um clima de conflagração. Outros, provavelmente, era para confundir, talvez, era até da própria esquerda, né, para tentar jogar a culpa aí na direita. Mas todos os documentos apócrifos rolavam todos os dias. Por isso, eu acho que esse relato do Cid, relato do Cid não, relato do Cid para uma pessoa que passou isso para Veja, pode até ser verdadeiro. O resto são narrativas da imprensa. É claro, quer ver o circo pegando fogo, a direita no meio e a esquerda jogando gasolina para aumentar mais ainda. Isso é o que eu consigo vislumbrar nessa tramóia toda que a gente está vendo aí. O que o Brasil está se tornando. E a gente está vendo, né, que existe uma dobradinha, sei lá, junto com a justiça aí, né? A imprensa divulga uma coisa, parece que a justiça já começa a investigar aquilo ali, porque a imprensa divulgou, e a gente vê que na maioria das vezes não tem nada de verdade, só narrativas mesmo, né? Então, é desse jeito que o Brasil está andando, né? E a imprensa tocando fogo. Nós agora vamos assistir, né, o que o Ciro Gomes falou detalhadamente como aconteceu esse golpe dos precatórios. Essa coisa vai render ainda. Com certeza vai render. Vamos ouvir, na visão dele, do Ciro Gomes, o que aconteceu. E aí depois a gente vai fazer algumas considerações, porque nem tudo é como o Ciro Gomes está colocando, não. Então é isso, vamos lá ver o que o Ciro falou. Gigantesco, o maior da história. O que é que acontece? No dia seguinte que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo,
porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na Justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a Justiça finalmente lhe dá ganho de causa, com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN, e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem um precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil. Exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, aí é um batedor de carteira, não tem nem como o Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo, para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Passou o dinheiro para o Judiciário, depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, está entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos, que a corrupção é endêmica no Brasil,
pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender do que qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício. Um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas, para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar. Eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que, infelizmente, é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então, como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ, e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. E abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passaram a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil. Aí. Bom, então vamos lá. É um camarada, né? O Ciro Gomes, ele nunca foi mocinho. E isso fique bem claro. Sempre pertenceu à mesma turma do Lula. É um esquerdista convicto, amante do socialismo. É um oportunista de primeira hora. E mais uma vez, aproveitando essa deixa aí desse governo maldito que está instalado hoje em nosso país, viu nisso uma oportunidade para voltar aos holofotes, contando, é claro, que o povo brasileiro, né, seja burro e com memória curta, e ele espera matar, então, 2 coelhos com uma cajadada só. Não é isso, senhor Ciro? É por isso que ele termina aí falando que o Bolsonaro, olha só, o camarada, ele está colocando a culpa de uma possível corrupção em Bolsonaro, um governo que não teve um centavo desviado ali, ó, corretíssimo durante a gestão. E ele, nessa fala dele, no final, ele chuta o balde. Por isso é que ele vem com uma informação gravíssima. Isso a gente entende, é uma informação gravíssima. Esse golpe dos precatórios, todas as pessoas conscientes dessa república sabem do que essa turma que está aí no poder hoje é capaz.
Todos nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Juntamente com essa informação, o senhor Ciro, ele disse que Bolsonaro deu calote nos 93 bi, que agora a turma do Lula resolveu desembolsar ou numa forma aí de corrupção, né? Mas para começo de conversa, ele deveria ter deixado claro que aquela dívida, essa dívida de 93 bi, ela não foi contraída no governo de Jair Bolsonaro, que teve um desafio enorme de manter as finanças do país com uma pandemia, um início de guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia, em que o governo teve que socorrer os estados e municípios, as empresas, os cidadãos brasileiros que precisaram aí de socorro. E se não fizesse isso, o país iria quebrar. Portanto, não havia como contrair uma dívida dessa monta e por meio de uma equipe econômica competentíssima, né, atuou junto à justiça, parcelou a dívida em 10 anos. A real é que queriam que o governo Bolsonaro ficasse atolado em uma dívida interminável para quando chegasse as eleições, né, aí ficaria mais difícil, né? Mais difícil do governo se explicar ali e jogar em pedra. Essa é a verdade. Ou seja, o oportunista do Ciro Gomes, mais uma vez, querendo ser a terceira via, ele continua querendo ser essa terceira via, falando que não importa se a direita está aproveitando, não quer nem saber de esquerda e direita, né? Sinto muito, senhor Ciro, mas isso não vai rolar, eu tenho certeza que não vai rolar. E eu vou falar uma coisa, posso estar errado, mas não creio que essa operação desse precatório tenha passado aí pelo presidente da República. Sei que ele também não teria nenhum escrúpulo de participar, mas provavelmente essa iniciativa deve ter dedo de outros que estão aproveitando dessa confusão, desse desgoverno que está aí. Pode ser que não, pode ser que está tudo envolvido, mas é isso que eu vejo. E a ira do senhor Ciro Gomes é que ele foi preterido 2 vezes pelo Lula. Em 2018, quando o Lula preferiu colocar Haddad como seu candidato, né, para substituir enquanto ele estava preso. E em 2022, quando o cachaceiro ele foi colocado em liberdade para disputar a eleição, e aí o Ciro esperava que fosse ele, então, ali no lugar do Lula. E o ego do Ciro é tão grande, tão alto, né, que ele não se vê mais no papel de um ministro, nem de vice-presidente. Senão ele estaria com essa turma que hoje está aí, afundando o país. E ele estaria, então, do lado de lá defendendo. Assim como ele declarou na época da condenação do Lula, quando o Lula foi condenado, ele saiu ali dizendo que iria resgatar o Lula e não sei o que e tal, que ninguém ia prender o Lula. É isso. Ele agora quer se cacifar, aproveitando dessa deixa que, vamos ser sinceros, um dia menos dia, isso ia chegar ao conhecimento. Essa falcatrua seria descoberta. Ela não ficaria coberta aí, não. Ela não ficaria impune. E por que eu estou dizendo isso? Porque, exatamente, o Ciro, ele não está preocupado com o erário. Ele não está preocupado com as pessoas, com aquelas pessoas que foram lesadas ali. Ele não está preocupado com isso.
dá para perceber em suas declarações, quando ele se coloca como o salvador, a pessoa que está chegando ali, que está tentando salvar o país, que está tentando mostrar que o Lula é corrupto, ele sempre foi corrupto e que Bolsonaro ajudou e tal. Ele está querendo se cacifar como um salvador da pátria. Eu não sei se tem mais alguma jogada por aí. Quem está, né, junto dele para ver se ele sai ali realmente como um salvador da pátria e realmente se colocar como um candidato agora, Ciro Gomes, né? É isso que eu vejo. Então, não adianta ele se colocar como mocinho agora, porque isso ele nunca foi. Ele sempre foi da turma. Ele sempre foi da turma. E a gente sabe quais são as suas amizades, quais são as suas influências, né? Principalmente porque o partido dele faz parte desse governo. O partido dele tem ministro nesse governo. Então, quem é o Ciro para querer se colocar como salvador agora por causa dessa informação? Eu digo, é uma situação gravíssima que precisa ser investigada, que o Ministério Público precisa trazer para o povo, mostrar o que realmente aconteceu, porque é muito estranho. É muito estranho isso que aconteceu. Eu creio que não vai demorar muito. A gente vai saber exatamente o que aconteceu, porque do Ciro a gente já conhece, já sabe o que ele pretende com tudo isso aí, né? Então é isso.